O tema do nosso painel, como eu bem disse, soluções para a agroindústria, parcerias para investimentos estratégicos no Brasil e na África. E acho que posso dizer que se tem algo que fica sempre muito marcado, eu tenho tido o prazer de participar das edições do Fórum Brasil-África já há alguns anos, e se tem algo que sempre fica muito marcado nesse evento, é a perspectiva de que a relação Brasil-África, embora sempre em crescimento e melhorando, mas ela sempre pode ir além. Há sempre espaço para algo mais em todos os setores, seja quando falamos de investimentos, de parcerias, de tecnologia, de ciência. Então, há sempre espaço para algo mais. O embaixador falava agora, por exemplo, em números relacionados a comércio Brasil-China, Brasil-África, ou seja, o campo que existe aí ainda para que seja explorado. E eu começo esse nosso painel com uma pessoa que é um brasileiro que vive no continente africano há apenas 37 anos. Não é isso, Marcos? 37 anos. E acho que é uma perspectiva interessante para a gente abordar aqui agora, porque é uma pessoa que tem uma vivência de mais de 3 décadas, de muitas mudanças, não é isso, Marcos? Se fosse para fazer hoje um breve balanço do que você vê, não na relação em geral entre Brasil e os países africanos, mas um breve balanço muito focado aqui no que é o tema do nosso painel, que é investimento, não é? Observando toda essa sua experiência como empresário e vivendo no continente africano, você diria que hoje, 2 pontos. Qual é o grande destaque que há atualmente e qual é a principal necessidade nesse momento? Ok, muito obrigado, Carol. Prazer em estar aqui com vocês. Como a Carol falou, a gente está na África já há 37 anos, 32 anos no Quênia, 30 anos trabalhando no agribusiness, principalmente em termos de fornecimento de maquinário para o setor agrícola, né? Desde preparação de solo até colheita e fábricas para adição de valor. Então, a África tem sofrido várias modificações, muitas muito positivas, e a gente viu muita coisa mudar. Hoje, falando da agricultura principalmente, os governos estão muito interessados em substituir importações. Para quem não sabe, o Quênia, usando como exemplo, a África em geral também, é uma média de 30% do que eles consomem, eles comem, é importado. Então, só para substituir importações em termos de alimentos, são milhares de hectares que têm que ser plantados. Então, tem um potencial enorme para desenvolvimento da agricultura e animais na África, mas também há muitos desafios, né? Todo mundo fala que tem tantos milhares de hectares para cultivar, mas a história da África não é bem parecida com a do Brasil e outros lugares. Há muitos desafios. Tem muita gente que investe na África e se arrepende porque não considera fatos culturais e outros que são próprios de lá. Então, muita gente investiu e perdeu dinheiro. Então, o pessoal está com muito mais cuidado agora em investimento, mas a novidade boa é que tem uma geração nova agora que está interessada em agricultura comercial, né? Porque 70% do que é produzido na África é produzido por pequenos agricultores. E esses pequenos agricultores é aquela agricultura que eles plantam de manhã e comem à noite. Então, é uma coisa bem pobre. Então, esse pessoal produz 70% do que é consumido no Quênia, na África em geral, subsaariana, né? Então, as oportunidades são enormes, só que os desafios são muito grandes também. Essa coisa de ter tantos milhares de hectares para cultivar não é bem assim, porque tem muitos desafios, né? Tem a terra com conflitos. Quais são os conflitos?
a vida animal selvagem, pastoralistas que existem muito ainda lá e eles não respeitam cerca, então é um desafio para a agricultura, e comunidades, líderes que não são adequados, né? E assim por diante. Então, isso aí tudo tem que ser considerado. Nós estamos associados com uma empresa aqui de Brasília, chamada Campo, que foi criada pelo governo nos anos 70, para desenvolver o cerrado, chama Pró-Cerrado. Então, e eles são a nossa espinha dorsal em termos de desenvolver a agricultura e livestock, né, no continente africano. E agora, para nossa surpresa, recentemente um grupo de investidores do Brasil está investindo vários milhares de dólares, ou milhões de dólares, não é milhares, para produzir alimentos na África. Então, o brasileiro está finalmente saindo do Brasil e investindo no continente africano. Então, a gente está envolvido nisso aí, a gente é o technical advisor deles, e a gente já tem um projeto em andamento, e devemos ter mais 2 ou 3. E os nossos projetos sempre, a gente visualiza ter um núcleo que é independente, é financeiramente viável e tudo mais. A gente não precisa de pequenos agricultores. É diferente de que muita gente quer trabalhar com os pequenos quer levantar os pequenos agricultores sem considerar outros fatores. A gente não precisa deles, mas a gente quer que eles venham ao redor dos nossos projetos. Então, eu acho que isso vai ser uma coisa sustentável para levantar esse pequeno agricultor que está morrendo. A idade média do pequeno agricultor, vamos usar o Quênia, eu não posso falar sobre a África toda, é 60 anos. Então, e os jovens, por causa do evento do celular e outros, eles estão desaparecendo do meio rural, indo para cidades, né? Então, logo, logo, esse pequeno agricultor não vai existir mais se a gente não criar condições para os jovens ficarem no meio rural. Eu falei com uma mulher há 20 anos atrás dos Estados Unidos e ela me disse, num fórum na África do Sul, que nós tínhamos que tornar a agricultura na África sexy, né? E isso está muito certo. O que é mais sexy? É trabalhar com a enxada ou dirigir um trator? Então, os jovens estão desaparecendo do meio rural porque eles não querem passar pela mesma situação que os pais e avós e assim por diante passaram. Então, está havendo uma transformação grande no continente. Boa, Marcos, obrigada por essa perspectiva. I'm seeing Stephen taking some notes, and I think it's very interesting. Stephen, eu vi que você fez várias anotações aí, então eu gostaria de ouvir a sua perspectiva como africano. Nesse momento, o que você acha que falta para realmente potencializar essa cadeia de valor na África, esse desenvolvimento da agricultura? Então, como um homem jovem, você concorda com a perspectiva do Marcos? Absolutely, I agree with Marcos' point of view. The agriculture sector, it comes with a lot of Concordo com o que o Marcos falou. Temos muitos desafios, e temos muitas oportunidades. Você tem que encontrar esse equilíbrio. Então, eu acho que nesse tipo de discussão, você tem que ter um pouco de perspectiva, porque isso faz parte do fundamento econômico de qualquer país. Se você consegue alimentar a população do seu país, isso é o básico. Então, se você não consegue alimentar o povo, eles não vão conseguir fazer outras coisas. Nós temos as terras aráveis, nós temos muitos jovens que podem trabalhar, mas
que eles não têm muitos incentivos para trabalhar no campo, por exemplo. Tem um exemplo de Gana. Nós temos a produção do cacau lá. E, basicamente, os jovens estão fugindo do campo. Eles não querem participar da agricultura. Então, por que será que nós só temos os mais velhos fazendo a produção do cacau? Então, digamos que o fazendeiro recebe $10.000, quase todo esse valor vai para a produção do cacau. Os adubos, e tudo isso para pagar os trabalhadores. Então, não tem nenhum benefício em produzir o cacau. Então, o que nós temos negligenciado é que, por exemplo, pensando no Brasil, na transformação do setor agricultural, não foi um milagre, foi trabalhado passo a passo, então nós precisamos trabalhar em cada parte da cadeia de valor agricultural. Então, desde os insumos que você tem, a produção, o processamento, a embalagem, distribuição, transporte, até chegar ao varejista ou ao consumidor final. E muitas vezes na África temos uma quebra nessa cadeia, não tem essa conexão de toda a cadeia. Então, eu sempre penso em falar que nós deveríamos ter os líderes africanos lá e olhando para como você vai levar o produto do campo, da fazenda, do ponto A até o ponto B. Então, é a responsabilidade dos políticos, dos governos de oferecer as condições, a infraestrutura para esse transporte facilitado. Então, nós enfrentamos muitos desafios e, literalmente, eu digo que você colhe o que você planta. Então, se você tem interesse nesse setor, tem muitas oportunidades. Estamos aprendendo no continente africano, não sei se a gente não está aprendendo direito ou se a gente está demorando para aprender o que precisamos aprender. Então, eu acho que uma vez que tenhamos toda essa cadeia de valor conectada, isso vai funcionar bem, vai fluir. Mas se não conseguirmos resolver essas questões, nós temos 94 bilhões de importações de alimentos para a África. Então, se não trabalharmos na nossa produção agrícola, não vamos conseguir mudar esse cenário. Então, precisamos ter o financiamento, precisamos ter as condições de melhorar a nossa produção agrícola. Você sente que o cenário está se tornando melhor? Sim, eu acho que nós temos vários esforços para reduzir a importação de alimentos, de tentar produzir mais alimentos para a nossa própria população. Mas eu acho que na maioria dos casos, o que eu tenho visto é que existe uma grande lacuna entre a demanda e a oferta. Então, precisamos ter mais. Muitas vezes, o que é ofertado não existe demanda para aquele produto. Então, muitas vezes a comunidade não consegue alimento suficiente para alimentar os seus trabalhadores. Então, é um processo e temos que ter esperança, mas existem muitos desafios. Então, você tem que trabalhar com intencionalidade, de forma deliberada, com o apoio dos governos. Acho que há pontos muito interessantes aí quando a gente olha para essa cadeia de valor, não é, como diz o Stephen, e fala da necessidade de governos, mas também investimentos privados. E agora eu passo a Daniel Balaban, porque eu acho que o trabalho também do Centro
do Centro de Excelência, do Programa Mundial de Alimentos, Daniel, também passa muito pela promoção de políticas públicas, não é? De promoção de agricultura sustentável também dentro do que é toda essa cadeia que precisa ser intensificada e valorizada no continente africano, né? Então, como é que a gente pode olhar também para o trabalho do centro, claro, né? Mas também olhar para esse cenário no momento, na promoção, no fomento dessa cadeia que há tanto espaço e precisa realmente, como o Stephen disse, estar bem conectada para funcionar? Bom, obrigado, Caroline. É exatamente o que foi falado. Nós estamos vivendo um tempo extremamente decisório na história do nosso planeta. Ou nós tomamos determinadas medidas, ou nós seguimos por um caminho, ou nós não vamos ter planeta no futuro. COP30 já está discutindo isso, está na hora da gente começar a pensar o planeta de uma forma muito mais estrutural e pensando no bem-estar da população em geral. Hoje, no mundo inteiro, nós já temos 1% da população com 50% da riqueza. Isso não é algo que nós consigamos continuar, e cada vez esse pedaço do bolo está aumentando mais. Então, está na hora de pensarmos políticas públicas, de pensarmos estruturas para que esse tipo de concentração de renda comece a diminuir. E isso eu acho que é fundamental para que nós possamos fazer a troca de cooperação entre o Brasil e a África. Hoje, o Centro de Excelência, que eu comando, do Programa Mundial de Alimentos, ele já trabalha com mais de 30 países africanos, exatamente na estruturação de políticas públicas organizadas para fazer com que o agricultor familiar, o pequeno agricultor familiar, possa produzir alimentos e que esses alimentos tenham uma demanda efetiva, com um preço, logicamente, competitivo, organizado, porque muitos agricultores familiares na África, que eu conversava, por que você não planta? Ele disse, olha, eu planto, gasto, não tem financiamento, tenho que fazer por conta própria, e às vezes aquela produção eu tenho que entregar, às vezes, para o Estado de graça, porque eles vêm aqui e pegam, porque há necessidade. Então, está na hora de criarmos políticas públicas, organizadas nos países, para que todas essas estruturas de produção de alimentos estejam direcionadas para programas, como um programa de alimentação escolar, fazer com que... Qual seria eu ia perguntar, qual seria um exemplo, uma boa prática a destacar? Exatamente. Programas de alimentação escolar, hoje, eles já demonstram que é um investimento, cada $1 investido num programa de alimentação escolar, traz um retorno entre 9 e 14 dólares, de retorno econômico para a comunidade, além de manter as crianças na escola, bem alimentadas, recebendo, né, toda a orientação. Nós ainda fazemos com que haja uma ligação da produção dos pequenos agricultores familiares para com essa política pública. Então, eles sabem que vão produzir alimentos e esses alimentos serão utilizados em programas de alimentação escolar. Somente na África, hoje, em 15 anos, houve uma revolução com relação a programas de alimentação escolar. Hoje, praticamente todos os países africanos têm algum tipo de programa nacional de alimentação escolar. E nós agora estamos trabalhando para que todos eles tenham, que todos eles produzam alimentos e consigam alimentar a sua própria população. Então, é através desse tipo de política pública estruturante que nós vamos conseguir, com certeza, dinamizar a estrutura econômica e fazer com que essa cooperação dê frutos no futuro. E eu vejo, dentro dos governos africanos que nós temos trabalhado, um interesse muito grande. Hoje, os governos estão interessados, bem formados, pessoas com uma formação muito sólida, e interessados em criar essas políticas públicas. Não existe desenvolvimento sem planejamento. Não existe desenvolvimento sem política pública. Então, é importantíssimo que nós promovamos essas políticas públicas para que os países possam se adaptar, criar suas condições e se desenvolver. E acho que também o Brasil
tem uma expertise também muito grande em vários setores, por exemplo, principalmente nessa questão da ciência, dessa transferência tecnológica. E aí eu passo agora para você, Marcelo, porque quando a gente fala também dessas boas práticas, não é, do setor agroindustrial brasileiro, a gente pode olhar também para isso que é desenvolvido e também para as novas ideias, para o que vem surgindo, não é? E aí, nessa questão de pesquisa, de aprendizagem industrial, existe atualmente um grande olhar da CNI também para isso, no que toca ao fomento também de pesquisa científica e tecnologia, que é um passo muito importante para que se chegue em casos de sucesso, não é? Para que possa haver a chance de replicação de projetos e de uma maior integração. Então, como é que está esse cenário no momento aqui no Brasil? Não é? O que é que você destaca dentro dessa questão de investimento em pesquisa, não é, fomento à tecnologia? Sem dúvida. A história do desenvolvimento agrícola brasileiro, como mencionou o embaixador, é uma história de sucesso e que ela foi baseada principalmente no investimento forte em pesquisa que foi conduzido pela Embrapa. Agora, a Embrapa é totalmente direcionada para a agricultura, não? Agora, a indústria brasileira contribui também fora do marco, fora do âmbito governamental. A indústria brasileira investe também em pesquisa e desenvolvimento. Nós, na CNI e no conjunto geral das federações das indústrias dos estados, nós temos uma organização associada às federações, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. E o SENAI é conhecido, já tem mais de 80 anos, por formar trabalhadores. Mas não é só isso que o SENAI faz. Ao longo dos últimos 15 anos, tem avançado muito dentro do SENAI a agenda de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. E então, nos últimos mais de 10 anos, nós criamos cerca de 26 ou 27 institutos SENAI de pesquisa e inovação e temos mais de 50 institutos de tecnologia. Esses institutos de inovação, eles têm realizado pesquisa e desenvolvimento em setores bastante avançados, como laser e inteligência artificial, e materiais avançados, ligas metálicas, etc., mas também tecnologias consolidadas já, como tecnologias de exploração mineral, e etc. E um dos temas que nós temos trabalhado é a pesquisa para a produção e criação de novos fertilizantes. Esse é um tema interessante para a agricultura brasileira, mas não só para a agricultura brasileira, para a agricultura no mundo todo. Um outro tema com o qual nós temos trabalhado é a agricultura de precisão. A agricultura de precisão, ela usa drones, ela usa inteligência artificial, ela tem como objetivo aplicar os insumos como água, defensivos e fertilizantes na plantinha mesmo, naquele indivíduo específico. Com isso, ela aplica, levando em consideração as variações dentro de uma mesma área, levando em consideração a época do ano, as condições do solo, ela aplica aquela quantidade exata de fertilizante, ou de defensivo, ou de água. Com isso, ela contribui para minimizar o impacto ambiental, para usar melhor os recursos e, com isso, expandir a produção de alimentos com um custo mais baixo para a sociedade. Nós temos essa pesquisa, está sendo realizada em alguns dos nossos institutos SENAI de inovação, e quando a gente fala em parceria, o SENAI está aberto para fazer parcerias com pesquisadores do continente africano. Nós temos, ao longo dos últimos 25 anos, realizado vários projetos de cooperação com o continente africano, mas eles têm sido principalmente de formação de formadores, de preparação
de instrutores para profissões industriais na África, não? Então, desde o setor têxtil até mecânica automotiva, essas coisas. A gente não tem trabalhado ainda com pesquisa, não temos ainda parcerias fortes de pesquisa com pesquisadores africanos, mas a casa está aberta. Quem sabe? Então, né? Até o final do fórum, quem sabe? Não é? Surge aí alguma boa novidade. Mas você traz aí um gancho muito bom agora, para que eu passe a palavra para a Leila, estando aí a Dizan dentro do setor da indústria agroquímica, não é, Leila? O Marcelo menciona aí o domínio, né, da Ásia, da China, nessa questão do fornecimento de agroquímicos, né, para o mundo aí. E nós temos, quando falamos também de segurança alimentar, que lembrar dessa questão, e lembrar da questão também de não só garantir a qualidade do que está sendo produzido, não é? Ou seja, precisamos de alimentos seguros, que possamos comer sem correr o risco, não é, da ingestão de todos esses químicos aos quais estamos sujeitos, mas também precisamos falar de valor, não é? De valor, de custo de produção. E o Brasil tem agora uma redução nos seus custos de produção, um custo menor quando abre esse mercado para o registro de agroquímicos, né? Queria que você falasse um pouco dessa experiência e de como é que isso pode ser colocado na prática real, ou seja, que peso pode ter isso para o fomento positivo, não é, de uma produção sustentável, de uma cadeia que gere, que promova a segurança alimentar, principalmente olhando para as carências que existem em alguns países do continente africano, como aqui o Marcos já bem ressaltou e o Steven também. Bom dia a todos. Eu acho que esse tema está totalmente em voga aqui, né, com o nosso negócio aqui, com a agricultura do Brasil. Quando a gente fala mesmo em agronegócio, é lembrar de como melhorar, né, o nosso produto aqui no Brasil, diminuir custos, tornar o alimento mais barato, né? E nós, como do Grupo Dizan, que temos uma experiência de mais de 40 anos, né, então acompanhamos diversos desafios aqui, muitos enfrentados agora por outros países, mas que a gente já vem lidando com esses problemas dentro do nosso país, né? E tentando entender como é que a gente consegue melhorar, né? E a gente não conseguiria falar desse assunto sem falar essencialmente de um passo importante que o Brasil deu, né? Quando o Brasil vem e abre esse mercado para os produtos genéricos, né? Os produtos pós-patente, ou seja, anteriormente o produtor tinha lá, enfim, os seus desafios no campo. E existia um único produto para poder atender aquele produtor, ou seja, existia ali uma patente de um agroquímico, né, no qual ele não tinha muitas opções para poder substituir esse produto. Então, esses produtos, por ser um monopólio e existir diversas patentes, era muito caro, né? Então, o produtor tinha um custo altíssimo de produção para poder aí fazer o manejo das suas lavouras, né? E quando o Brasil se abre para esse mercado de pós-patente, para os mercados de produtos genéricos, né, algumas décadas atrás, esse mercado se expande amplamente e diversas empresas começam a investir nesse negócio no Brasil, investir em pesquisa, investir em desenvolvimento, né, replicar os produtos que já existiam, ou seja, fazer os produtos pós-patente de forma similar, né, e ofertar aqui para o produtor rural outras soluções para que a gente pudesse diminuir custo de produção. E quando a gente fala em diminuir custo de produção, trazer mais produtos, mais agroquímicos para o produtor rural, não teoricamente, colocar muito mais agroquímicos no campo, porque o agroquímico é um negócio caro, né? Então, o produtor, ele não gosta de usar. Então, quanto ele puder evitar de usar, é menos custo para eles, né? Mas quando você traz esse leque de produtos, né, ou seja, ele vai ter várias opções, você traz concorrência para o negócio dele. Ou seja, você traz aqui mais opções para que ele possa diminuir o custo de produtividade, né? Então, um produto anteriormente que custava lá, vamos citar um exemplo, R$1.000, né? Porque ele existiu a patente, existiu o monopólio, ele passa a custar 500. Ou talvez, como eu vejo hoje em dia, muito menos, né? Então, assim, é menos da metade do custo de produção para o produtor rural. O que isso significa?
alimento mais barato na mesa das pessoas, né? Então, esse é um passo importantíssimo que o Brasil deu, de se tornar competitivo, né? A gente sabe aqui, eu estava aqui ontem assistindo os painelistas que estavam aqui ontem, falando dos gargalos, dos custos de logística do Brasil, do custo do Brasil ainda que é muito elevado, né? Mas quando a gente compara aqui, a gente consegue fazer esse mesmo exercício de exportar grãos, de exportar produtos do Brasil, de ser forte no agro, como os países de primeiro mundo, né? Então, como é que o Brasil consegue isso? Com essas ajudas mesmo de trazer mais opções, abrir o mercado para que a gente possa diminuir custos de produção. E eu digo, quando você fala de segurança, né? Eu digo que o Brasil fez isso de uma forma muito, vamos dizer, com excelência. Por quê? Que o Brasil, né, na maioria dos grandes países aí que a gente observa a aprovação de agroquímicos, né, e vou citar exemplos como o Paraguai, onde nós estamos também, a Argentina, estamos na Bolívia, estamos na China, numa grande maioria desses países, os agroquímicos são aprovados, teoricamente, apenas pelo Ministério da Agricultura, né, que faz a função ali de ver a viabilidade do produto para a agricultura. Mas o Brasil ainda conseguiu, mesmo com os dados aqui que a gente tem que observar, aprovar pelo IBAMA, ou seja, ele vai medir os riscos desse produto no meio ambiente, então o Brasil consegue fazer isso. E também a ser aprovado pela Anvisa, ou seja, ele mede os riscos desse agroquímico na saúde humana. Então, assim, são 3 órgãos, Ministério da Agricultura, IBAMA e Anvisa, medindo os riscos que esse produto vai oferecer aqui, né, enfim, para a população, para o meio ambiente. Então, assim, o Brasil faz isso com muita excelência, ou seja, ele consegue trazer um alimento seguro, ou seja, quando a gente exporta produtos do Brasil, a gente tem a certeza de que está consumindo um produto com muita segurança. Então, eu falo que isso ele fez com muita excelência, trazer diversos produtos aqui e ainda assim, baixar custos de produtividade e com muita segurança. E aí a gente lembra também das similaridades que existem entre o Brasil e os países do continente africano, não é, Marcos? Em vários aspectos, não é? Mas a gente, especificamente no caso da agricultura, costuma lembrar muito das similaridades geográficas, as similaridades de solo, não é isso? Existem algumas práticas brasileiras que eu conversava antes com o Marcos, que, claro, já foram adaptadas e houve essa transferência, mas mesmo hoje, olhando para as últimas décadas, aqui no Brasil, do que foi feito, na questão da produção de fertilizantes, não é? Dos químicos que são utilizados também, mas para a cadeia em geral, isso ainda hoje pode ser levado do Brasil e implantado de uma forma idêntica, o que é uma facilidade para os dois lados. Não, afirmativo. Isso aí é bastante importante que tu falou, porque a África subsaariana é muito parecido com o Brasil, né? Então, eu trago, às vezes, empresários africanos ou empresários que vão do Brasil para o leste africano, principalmente, e eles acham, assim, excelente, porque os solos são tudo muito parecidos, o clima e vários outros fatores. Então, o Brasil é referência no mundo inteiro de ser a melhor tropical agriculture do mundo, né? Então, é realmente copiar e levar para lá, com poucas modificações e tudo mais. E o Brasil agora, a gente está explorando muito os biotechnologies, né? Então, a gente já tem parceiros do Brasil e de outros lugares do mundo para substituir químicos algum tipo de fertilizante ou reduzir com biotechnology. Então, isso aí, o Brasil realmente, o pessoal fica muito impressionado quando a gente leva para ver fazendas, né? Principalmente Cerrado, que o Cerrado é muito parecido com a savana na África, né? Então, eles ficam muito impressionados, a gente conta a história do Cerrado, realmente eles ficam impressionados. Então, eu acho que o Brasil tem muito para colaborar com a África. O que o Brasil provavelmente atingiu em 40, 50 anos, com esse copy and paste, provavelmente a África dá para disparar em 10 anos, né? Então, eu acho que com essa juventude que está e essas novas gerações entrando no mercado, a gente tem uma chance muito grande de suceder. Acho que a gente pode dizer, então, que a África tem procurado, está ativamente procurando soluções para efetivar esse crescimento, né? Esse crescimento do qual todo mundo fala.
Sem dúvida. Então, a gente também faz bastante marketing do Brasil, né? Sim. Então, a gente vende bem o nosso peixe. Então, mas realmente, quando eu trago missões lá da África para cá, a gente leva para o Cerrado, leva para São Paulo, leva para outros lugares, né? E eles ficam impressionadíssimos com o nosso desempenho na agricultura e livestock, né? Stephen, going to you right now, when we talk about quando a gente fala de acelerar essa conexão entre o Brasil e a África no setor agrícola, a gente tem também que lembrar que a África polui menos do que qualquer outro, mas tem que lidar com o peso da mudança climática. E eu acho que isso é um problema para a gente considerar quando falamos em acelerar esse setor, promovendo novas práticas em agricultura, falando de químicos, segurança alimentar. A gente tem que considerar que estamos lidando com os tempos mais difíceis em relação à mudança climática. O que você acha que a gente deve levar em consideração para a gente falar ao mundo e também para o Brasil, claro, a fim de garantir que os novos investimentos que estarão disponíveis e virem para melhorar o setor africano vão ser investimentos focados em tentar minimizar e evitar algumas dificuldades que têm sido criadas quando a gente fala de mudança climática. A mudança climática traz um outro desafio para o continente. Já existem algumas questões que nós identificamos. Na minha experiência, o que a gente pode fazer é que as commodities têm menos questões e a gente vê alguns inputs e nós temos agroquímicos que podem ajudar os produtores rurais com soja e outros produtos. Isso tem sido produzido em Gana ou na África, ou podemos obter isso do Brasil. Então, para mim, o Brasil oferece uma grande inspiração para o continente africano. A gente está tão próximo, é muito fácil emprestar isso do Brasil. Além desses desafios, nós temos o setor agrícola, que é altamente predominante. Então, algumas pessoas trabalhando em pequenas fazendas é um desafio também para nós, porque esse é um outro lado desse negócio. É fácil ter esse lucro e nós estamos defendendo que nós devemos escalar essa produção e tem que haver maquinário, os fazendeiros têm que usar isso e nós temos que investir bastante e misturar essas tecnologias. E, além disso, nós temos a mudança climática e muitos dos fazendeiros dependem da chuva. E a chuva, devido à mudança climática, os padrões de chuva estão mudando em Gana e isso afeta muito os produtores rurais. E muitos produtores rurais dependem da chuva e não chove. Então, o continente polui menos, mas por causa da mudança climática, estamos enfrentando coisas difíceis. Então, temos que investir em tecnologia e temos que garantir que os sistemas de irrigação estejam acontecendo. E eu acho que esse desafio requer bastante investimento. Quando não há dinheiro, não há planos. Então, nós temos que ter políticas para obter o dinheiro. Então, nós temos que definir as nossas políticas e alguém na Embrapa nos dá opções em como nós podemos melhorar as coisas, mas a mudança climática é real, está afetando os momentos de cultivo e produção
e isso tem que ser solucionado, mas temos que garantir também que o financiamento esteja acontecendo e temos que destacar esses pontos. Se acontecer alguma coisa, temos que saber que temos financiamento suficiente para ajudar os produtores rurais para enfrentar os desafios que a mudança climática oferece. O que você acha que pode ser feita, não é uma adaptação, digamos, da tecnologia brasileira, da experiência brasileira, inclusive da política agrícola, né, brasileira? Como é que pode ser feita uma adaptação de alguma forma que possa impulsionar essa produção em África, mas especialmente voltando, né, à especificidade do que é o trabalho do Centro de Excelência contra a Fome, do Programa Mundial de Alimentos, para que impulsione, no fundo, o que resulte em segurança alimentar, né, para todo mundo? Como é que pode ser feito esse trabalho? Eu acho importante que nós compreendamos que o Brasil, hoje, ele está na vanguarda da produção agrícola. O Brasil, eu conheço vários países, conheço as estruturas, e o Brasil, hoje, ele está dando aula de como funciona, como produz, principalmente a legislação agrícola brasileira. E eu acho que isso aí deve ser falado, porque muitas vezes a gente critica e não vê os pontos bons e positivos. Então, o Brasil, hoje, ele tem uma estrutura de pesquisa. A Embrapa, ela é reconhecidíssima como das vanguardas em pesquisa agropecuária. E o Brasil, hoje, tem feito muito mais também pensando na produção agroecológica, na ECO, que vai começar a semana que vem, a COP vai começar na semana que vem, a COP 30, então vai ser muito discutido a questão da produção agroecológica, principalmente em várias regiões do Brasil. O Brasil hoje, ele é um dos países também, aí vem pelo outro lado, onde tem mais terras degradadas. Nós temos em torno de 100 milhões de hectares de terras degradadas. O que significa isso? São terras que não servem nem para a agricultura, nem para a pecuária. E estão lá entregues. E lógico que existe solução, né? Mas essa solução depende de um trabalho, depende de investimento para tentar recuperar essas terras. Para vocês terem uma ideia, a agricultura brasileira utiliza 70 milhões, e nós temos 100 milhões de hectares que estão parados. Então, está na hora de começar a procurar soluções que integrem e que recuperem essas terras, para que você possa produzir. E essa experiência brasileira também vai ter reflexo, porque a África, o continente africano também é um dos continentes que tem mais terras degradadas. Por conta de todo o histórico de expropriação, de exploração, o continente acaba tendo uma quantidade também de terras degradadas. Então, o que está sendo trabalhado aqui no Brasil, que já existem várias iniciativas, quem quiser pode pesquisar iniciativas belíssimas para tentar recuperar e fazer uma agroecologia sustentável, que consiga produzir alimentos de qualidade, e isso também está sendo levado para vários países africanos, para que nós possamos trocar experiências e tentar ajudá-los também a recuperar essas áreas e produzir cada vez mais alimentos. Como foi falado, a África ainda não é autossuficiente na produção de alimentos, mas ela tem tudo para ser, porque é o único local do mundo que ainda existem terras que podem ser utilizadas. O que nós temos que fazer é incentivar, né, a utilização dessas terras por produtores locais ou por investidores, para fazer com que se produza mais alimentos e que aquilo tenha uma sustentabilidade através de políticas públicas. Repito, sem políticas públicas de incentivo não tem como fazer, porque é caro fazer. Então nós precisamos que os países também incentivem, através de políticas públicas, a produção sustentável de alimentos, e dessa forma a gente vai ter alimento suficiente para todo o continente. Acho que também um setor, não é, para o qual a gente pode olhar também aqui no Brasil, quando a gente fala de produção, é o mercado dos biológicos. E aí eu vou voltar para a Leila agora, não é, essa questão da agricultura orgânica, mercado de biológicos, e daí falando no que aconteceu no Brasil nos últimos anos, como a Leila falava, com relação a esse avanço
na indústria, não é, agroquímica, Leila, a gente pode considerar também que essa prática de agricultura biológica, orgânica, também pode ser um modelo, a partir do momento em que há uma redução de custos nesse processo, isso também pode significar e fomentar uma certa autonomia dos países, não é? Olhando mais uma vez para o que é o domínio nesse setor internacional na produção dos fertilizantes. Veja que são os dois lados, né? Todo o céu e Exato. Mas, assim, falando de biológicos, nós somos indústria agroquímica e também somos indústrias de produtos biológicos, né? Então, é claro, a gente vê uma maior autonomia quando você fala de produtos biológicos, que esses produtos são produzidos, teoricamente, nacionalmente, ou seja, são produzidos aqui. 90% hoje dos agroquímicos do mundo são importados da China e Índia, né? Basicamente importados pela China, né? Exportados pela China, né? O mundo inteiro depende desse país para poder aplicar aí os seus agroquímicos nas lavouras, né? E quando a gente chega o que nós atravessamos há tempos atrás, no momento de pandemia, como é que a gente faz, né? Houve lockdown na China, né? Os portos fecharam, a pandemia começou lá, então foi um dos primeiros países aí que enfrentou esse problema. E como é que a gente faz com o agro? 90% dos agroquímicos vêm de lá, né? E a gente tem aqui as lavouras instaladas, e o que a gente ficou no meio sem solução e sem saber o que fazer realmente, porque fechou os portos, a gente não conseguia acessar as fábricas, estava tudo fechando, e a gente precisava do produto no dia certo e na hora certa, né? Então, foi um caos total. A gente enfrentou diversos desafios, o preço do custo disparou, porque o que tinha aqui ficou muito caro, porque a gente não conseguia importar. Vários produtores foram prejudicados, porque não conseguiram aplicar os produtos nas suas lavouras, né? Então, o que a gente vê com esse exemplo da pandemia que a gente atravessou aqui? Que a gente é muito dependente de outros países para produzir agroquímicos. E aí é onde entram os biológicos, né? Que a gente tem, além da situação de ser um produto ecologicamente correto e um produto sustentável, é um produto que é produzido e desenvolvido aqui, no Brasil, né? Então, assim, cada vez mais a gente tem que fomentar incentivos para assim, aprovação de novos produtos biológicos, e a gente viu recentemente aí a nova regulamentação, né, que foi deferida agora para poder administrar a aprovação de produtos biológicos. Então, a gente tem que cada vez mais fomentar isso, porque torna o país mais independente, né? A gente vai ter que atravessar, às vezes, desafios que estão fora do controle que a gente tem, e que realmente a gente vai ter que ter uma solução interna, né, para isso, né? Então, por que não, enfim, poder substituir o agroquímico por produtos biológicos? É claro que a gente ainda não tem uma solução 100%, né, de solução para produtos biológicos nas lavouras. Mas o que acontece com os biológicos? Eles vêm para substituir, né, boa parte dos agroquímicos, então hoje uma boa parcela... Qual é o perfil atualmente no Brasil, quando a gente olha para a produção, especificamente da agricultura biológica? Acho que a gente pode falar hoje que, basicamente, a gente tem aí 30% dos produtos de agroquímicos que já podem ser substituídos por produtos biológicos, né? Então, elas vêm que trabalham em harmonia e equilíbrio, mas que na frente, se a gente continuar investindo, por que não a gente possa ter aí um avanço desses 30% para que a gente possa substituir cada vez mais, né, produtos químicos por produtos biológicos e, acima de tudo, além de ter, né, aplicação sustentável, né, cuidar do meio ambiente e também da segurança alimentar, né, ainda tem autonomia, independência. Então, os países devem cada vez mais levar esse investimento de produtos biológicos para tentar ter a maior autonomia que eles conseguirem, né? Porque realmente os agroquímicos a gente está muito dependente de Ásia, né? Então a gente fala que qualquer contratempo lá fora, o impacto pode ser muito grande aqui dentro. Então, cada vez mais a gente tem que crescer nesse setor de biológicos e tentar ter autonomia e reduzir os custos aí de alimentos, que é o maior objetivo que a gente vem atravessando no dia a dia. Eu vou fazer o seguinte agora, como nós chegamos aos momentos finais aqui do nosso painel, eu vou avisar para a nossa equipe que prepare os microfones, caso haja perguntas aqui da nossa plateia, entre os participantes, caso haja alguma pergunta aqui para os nossos painelistas, é só sinalizar que a equipe leva o microfone até vocês. E aí, enquanto isso, né, para ver se surge alguma pergunta aqui da plateia, eu volto ao Marcelo, porque falamos aqui de momentos muito importantes do que envolve todo esse mundo, não é, do que é a produção agrícola, Marcelo, mas a gente também não pode esquecer
de que, no fundo, são pessoas, não é? São pessoas que produzem, são pessoas que botam a mão na massa, que estão na prática do dia a dia. O Marcos trouxe um exemplo muito interessante do que é tornar a agricultura sexy para um jovem, é ir para a terra de enxada na mão ou é comandar um trator? É uma pessoa que está aí também, não é? Não é? E olhando para isso, Marcelo, pensando nisso, a gente precisa pensar em formação. Formação que dê condições para que essas pessoas estejam qualificadas, aptas a operar máquinas, aptas a investir em pesquisa, aptas a olhar para os diversos momentos que essa cadeia exige, não é? Então, quando a gente fala de formação, o que é que você acha que é, o que é que você considera, não é? E olhando também para o trabalho de formação que é desenvolvido, por exemplo, pelo Senai, o que é que você considera que hoje é uma mais-valia? E como é que está o Brasil nesse segmento, não é? Especificamente voltado para a formação, que pode ser aplicada como um elemento de boost aí para a cadeia agrícola? Essa é uma pergunta muito interessante. O Brasil já tem acho mais de meio século de cooperação em formação com a África, assim, cooperação governamental. As universidades brasileiras recebem muitos estudantes africanos e muitos vêm estudar agronomia, engenharia agronômica aqui. Para além da formação universitária, nós temos no Brasil esse conjunto de instituições especiais, que é o chamado Sistema S, no qual o Senai está inserido, mas também nós temos aí a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, uma organização prima nossa da CNI, e a CNA opera o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O Senar oferece formação em produção agrícola. Bom, eu não posso, evidentemente, falar pelo Senar, mas posso falar pelo Senai. O Senai oferece formação em operação de máquinas, operação e manutenção de máquinas agrícolas, máquinas pesadas, e também estamos oferecendo cada vez mais departamentos regionais do Senai, por exemplo, no Mato Grosso do Sul e Paraná e outros, estão oferecendo também cursos de agricultura de precisão. Essas formações têm sido muito buscadas. Por quem? Por proprietários rurais que buscam a formação de trabalhadores para operar essas máquinas e essas tecnologias que vão resultar em economia no uso de insumos agrícolas, e é um perfil diferente, assim, é um perfil mais tecnológico, é algo que atrai mais os jovens do que simplesmente operar um trator, não? Agora, já é além do que o trator, Marcos. Aqui já tem um passo além, né? Do trator, tem o joystick, tem drone, tem todo esse negócio que é uma coisa que entusiasma mais. E a formação, assim, um dos fatores, claro, quando um investidor, esse é um ponto que o Marcos estava falando, né? Houve o investidor brasileiro interessado em investir na produção agrícola na África, ele está mais cauteloso agora, não? Ele sabe dos riscos, e ele faz uma análise de riscos mais criteriosa atualmente, não? Então, além de olhar aspectos regulatórios e segurança jurídica e também aspectos macroeconômicos, ele seguramente olha também a disponibilidade de trabalhadores qualificados, não? Então, isso é um fator importante nessa decisão, na decisão de investimento. E, bom, o Senai, acho que já mencionei isso, a gente tem formado trabalhadores, quer dizer, nós temos formado instrutores de organizações africanas de formação profissional e, bom, esses temas que eu mencionei agora, agricultura de precisão e operação de máquinas, isso está no nosso portfólio e a gente está de portas abertas. Desculpa fazer a propaganda aqui, mas a África sempre é uma prioridade para a gente. Mas acho que vale fazer a propaganda, assim, todos os nossos painelistas aqui, cada um tem o seu peixe para vender, não é? Vamos dizer assim, cada um tem o seu interesse também dentro do que é esse setor. Deixa eu olhar, então, agora para a plateia, para saber se há alguma pergunta aqui para os nossos painelistas.
Tá meio ruim para eu enxergar, mas eu não sei se tem mão para cima. Vi aqui uma... temos aqui também uma outra pergunta. Então, vou pedir para a nossa equipe disponibilizar o microfone, por favor, Ed. Já vi aqui. Está chegando aqui, então a gente começa com essa pergunta aqui, por favor. Bom dia para todos, meu nome é Steven Williams, eu sou da IC Publicações, nós editamos algumas revistas e livros. Então, eu gostaria de entender o debate entre o Marcos e o Steven. Eu já conversei com o Marcos antes, e ele me falou que o principal problema com a agricultura africana é o armazenamento que fica disponível para os fazendeiros. E o Steven mencionou outro aspecto que tem a ver com a logística, levando esses alimentos da fazenda, do campo, até o mercado. Então, gostaria que eles falassem um pouco mais sobre esses dois aspectos. Bem, infelizmente não temos tempo para outro debate sobre isso, mas gostaria de ouvir um pouco sobre esses dois pontos. I'll be brief. Eu vou ser breve, mas falando em pequeno agricultor, né? A gente tem o pequeno agricultor em África, ou vamos dizer no leste africano, ele perde 2 vezes: quando ele está plantando, né, e quando ele está colhendo, depois de colhido, né? Então eles não têm muita alternativa e eles trabalham com brokers, né? Então quando ele está colhendo milho, se ele não vender para o broker, ele tem que segurar por 2, 3 meses, mas ele não limpou bem, não secou bem e não estocou bem. Então, um dos maiores problemas na África, na pós-colheita, é secagem e estocagem adequada para o produto do pequeno agricultor. O médio e o grande, ele já mais estruturado. Então, mas como o pequeno agricultor faz 70% da comida, ele é bem afetado. E no plantio, que ele não tem boas sementes, não tem bons inputs, não tem bons equipamentos, técnicas e tudo mais, ele acaba perdendo 20% a 30% no plantio e uns 20%, 30% na colheita. Então, eu acho que o aspecto de estocagem é fundamental, né? Secagem e estocagem, né? Mas, claro, tem outros fatores. Tem a logística, né, que tem que ser considerada também. E infelizmente, o pequeno agricultor na África ele é muito explorado, né? Plante em Jatropha, né? Aí não tem ninguém para comprar Jatropha. Né? Plante em tomate, aí todo mundo plantou tomate, tem excesso de tomate, o preço vai lá no... Né? Então, o fato, eu acho que a logística, que eu acho que é corretíssima, é quem vai comprar. Né? Porque eu acho que esse é o maior problema, que ele ter demanda para aquilo que ele está plantando. Steven? I think Steven, that's a very good question. Steven, foi uma ótima pergunta, mas eu acho que 90% desses pequenos agricultores, eles não têm como conseguir essa armazenagem. Então, por exemplo, a produção de tomate, eles precisam encontrar alguém que vai levar os tomates que eles plantam da vila, lá do campo, até o mercado. E aí, muitas vezes, tem vários produtores de tomate ao mesmo tempo, então o pequeno produtor não vai ter muita facilidade em vender o seu produto, como foi falado, em armazenar. Então, o produto talvez vai ser vendido com um preço muito baixo, porque existe muita oferta. Então, a melhor coisa é vender por um preço mais baixo para não ficar com o produto lá e correr o risco até de perder. Acho que uma outra pergunta aqui. Essa participante aqui, por favor.
Olá, pessoal. Eu sou de Madagascar. Eu vim de Madagascar diretamente para estar aqui e eu gostaria de falar isso. Eu trabalho com, sabe, o Madagascar é o maior produtor de baunilha no mundo e eu trabalho com isso e eu estou aqui porque nós queremos desenvolver pontes entre Madagascar e o Brasil por causa do clima parecido e também porque acreditamos que o Brasil tem avançado bastante em termos de inovação, excelência, inovações na área da agricultura. Então, nós estamos buscando ajuda com a experiência que vocês têm de colocar os produtos no mercado e construir essa conexão com o Brasil e América do Sul. Acho que o Brasil é uma porta de entrada e vemos que a COP30 é uma oportunidade. Queremos fazer a nossa agricultura de forma sustentável. Nós não conseguimos produzir a nossa baunilha do Madagascar sem respeitar o solo, o ambiente, a nossa população. Então, nós precisamos estar numa plataforma onde todos vão ganhar. Precisamos aprender um com o outro, mas então eu estou aqui para espero abrir essa porta, dar essa visibilidade a Madagascar como um país da África. Nossa geografia nos deixa um pouco de fora da África, mas queremos principalmente levar a nossa baunilha para o resto do mundo. Nós queremos ter uma parceria com o Brasil e ter algumas colaborações e parceria com o Brasil. Muito obrigada. Eu vou levar o seu desejo de construir essa ponte com o Brasil e com até o resto da África. Aos nossos participantes. E aí aproveito para avisar que, infelizmente, não vamos aceitar mais perguntas, porque já realmente chegamos aqui ao final do nosso painel, mas acho que o comentário da senhora é muito pertinente para que nós façamos o encerramento do nosso painel. Acho que ela trouxe... Thank you again for your message. Acho que ela trouxe uma fala muito positiva, muito esperançosa, que acho também que é um sentimento importante para que nós tenhamos e levemos daqui para fora dessa sala também, no que toca às relações entre o Brasil e o continente africano. Então, meus caros, para encerrar este painel, gostaria de pedir uma curta mensagem de cada um de vocês. Vou começar aqui pelo Marcelo, que está mais próximo de mim. Uma curta mensagem, no fundo, sobre todo esse relacionamento que existe, especificamente olhando para o tema do nosso painel, não é? Que é o fomento de parcerias, de atração de investimentos estratégicos. Então, o que pode ser uma curta mensagem para deixarmos aqui para a nossa plateia de reflexão sobre o que falamos aqui hoje? Marcelo, por favor. A indústria brasileira, ela quer se engajar mais com a África, ela tem um engajamento histórico já, mas ela quer se engajar mais ainda. E as organizações que representam a indústria brasileira também querem fazer. Estamos de portas abertas. Daniel? Como foi falado, eu acho que o único caminho é o caminho da cooperação, o caminho da troca de experiências, o caminho da ajuda entre os países. Madagascar, interessante, porque, coincidentemente, semana que vem teremos uma reunião com o governo de Madagascar, exatamente para trabalhar a criação de programas de alimentação escolar no país, que recentemente teve um movimento da geração Z lá, e muito interessante, e agora o país está realmente interessado em fazer cooperação, em criar políticas públicas. Então, eu acho que cooperação é o caminho. É fazer com que aquilo que nós sabemos possa ser também ajudado e transferido para outros países, o que eles sabem traz para cá. Eu acho que essa troca ela é tão positiva para a criação de políticas públicas que também para o ambiente de negócios. Quanto mais os países cooperam, mais os negócios acabam fluindo e começam a crescer. Então, é muito importante que a gente trabalhe a questão da cooperação entre os países. Marcos? Eu só queria dizer que eu vi várias transformações na África e o momento da África é excelente. Eu acho que tem oportunidades enormes lá, tem desafios, mas tem muitas oportunidades e eu acho que a África está
pronta para trabalhar bastante com o Brasil, tem muita similaridade. Uma coisa que eu gostaria de encerrar o maior desafio ainda é o financeiro, né? O Brasil sucedeu por causa de projetos governamentais que financiavam os agricultores e assim por diante, que era bem adequado, né? Todo mundo diz que tem muito dinheiro para a África, para a agricultura, ninguém consegue acessar o dinheiro, né? Para acessar o dinheiro tem que botar um livro dessa grossura que custa 40, 50 mil dólares. Então, não é bem assim. Então, eu digo isso para o pessoal financeiro, eles querem me matar, mas, enfim, a verdade é essa, né? Esse dinheiro que existe para a África, para a agricultura, é super difícil de acessar. Pode até existir, mas o momento é da África. Eu acredito muito no continente e eu acho que a gente vai fazer muito bom negócio entre o Brasil e a África. Está aqui o Instituto Brasil-África para ajudar a destravar esse dinheiro todo, né? Leila, por favor. Acho que reforçando aqui, né, o que os nossos colegas falaram e entendendo um pouco da cultura também de outros países, né, é dizer que a gente tem que realmente fazer esse intercâmbio de informações, né, aprender com eles também, né, trazer o lado positivo do Brasil, né, como é que o Brasil conseguiu chegar onde chegou, né, com tantos desafios que a gente enfrenta, né, como é que a gente consegue ser um dos maiores exportadores de grãos com tantos desafios que a gente tem aqui também, né? Então, outros países também conseguem. Eu acho que os desafios internos são lições a serem feitas, né? Porque realmente a gente tem que fazer esse exercício diariamente e entender como é que a gente consegue, né, avançar, mesmo com as dificuldades que os países têm, né? Mas e aprender também de trazer exemplos de outros lugares e esse intercâmbio é fundamental para que a gente possa evoluir. Então, acho que reforço aqui o que os nossos colegas disseram aqui, acho que tanto o desafio financeiro, o desafio de logística, entre outros, né, que a gente tem que enfrentar o dia a dia e que vão levar, com certeza, ao maior entendimento. A gente tem que se debruçar sobre isso, né, entender o que está acontecendo e tentar ver a melhor maneira de vencer esses limites. Steven? É bem simples o que eu quero dizer. A África está pronta para os negócios, a transformação está se movendo, então a gente quer encorajar as empresas brasileiras para virem. E a gente quer garantir que essas situações aconteçam se vocês precisarem de ajuda, empresas de logísticas, e a gente pode ajudar e podemos fazer isso de uma maneira fantástica. Muito obrigado. Obrigada aos participantes por este painel. Pessoalmente, foi um prazer estar aqui com vocês, ouvir estes insights e sair daqui também aprendendo sempre mais. Para mim é sempre uma honra e um prazer dividir o palco com pessoas que têm muito para passar e muito para contribuir. Stephen Yeboah, Leila Zorzeto, Marcos Brandalize, Daniel Balaban, Marcelo Coelho, muito obrigada pela participação.